Oi pessoal, tudo bem? Olha só que interessante. Na última aula nós vimos um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras e vimos sobre o Teorema de Tales, divisões proporcionais, etc. Agora eu quero usar os nossos conhecimentos para construir algo algébrico, são os números irracionais. Então eu vou construir os números irracionais do tipo raiz de n, sendo n um número natural, tudo bem? Então, n sendo um número natural, eu vou construir os números irracionais do tipo raiz de n. Que números são esses? São os números, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4, apesar de a raiz de 4 ser racional, a raiz de 5, a raiz de 6 e por aí vai. Tudo bem? Então eu quero encontrar as raízes desses números, eu quero aprender a representar segmentos de reta que tenham um comprimento irracional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o compasso, bom e velho, e a régua, claro. Tudo bem? Então eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu desenho um segmento de reta de um tamanho qualquer. Um segmento de reta que eu vou falar que tem um comprimento A. Então esse segmento de reta eu vou dizer que ele tem um comprimento A. Certo? Eu vou medir quanto é esse comprimento A. Esse comprimento A, no meu caso, tem 4,5 centímetros, mais ou menos, um pouquinho menos do que isso. Eu vou reproduzir aqui, perpendicularmente, tá bom? Para isso, para fazer uma figura perpendicular, é melhor eu usar sempre o meu esquadro. Então eu posso fazer a construção desse jeito. Eu coloco um dos lados do esquadro aqui e vejo que está de fato perpendicular. Pronto. Traço aqui com 4,5 centímetros, desse jeito. Agora, o tamanho disso aqui é igual ao tamanho disso aqui. A gente pode sempre verificar com o compasso, porque lembra que o compasso transporta medidas, né? Então, aqui e aqui, eu vou usar esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Então, aqui eu vou colocar um ponto central C. Vou falar que aqui em cima eu tenho um ponto A, aqui embaixo eu tenho um ponto B. Tudo bem? Agora é o seguinte, olha, esse lado vale A, esse lado aqui vale A também. O A a gente sabe que é 4,5 centímetros, mas vamos chamar de A, certo? Quanto é que vale essa diagonal aqui? Eu quero descobrir qual deve ser o valor dessa diagonal. E como é que eu faço? Bom, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, que a gente viu na última aula. O que o Teorema de Pitágoras diz pra gente? Que A ao quadrado mais A ao quadrado é igual a esse lado maior aqui ao quadrado. Aqui é o ângulo de 90 graus, isso aqui é a hipotenusa, lembra? Então, o cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a nossa hipotenusa ao quadrado. Essa diagonal eu vou chamar de D. Então, a relação que nós temos é que D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Bom, como A ao quadrado mais A ao quadrado, eu estou somando a mesma coisa duas vezes, então D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Isso significa que eu posso tirar a raiz dos dois lados, então D é igual a A raiz de 2. Desse jeito aqui, certo? Agora, olha, a construção que eu fiz, então, eu obtive aqui um segmento de reta de comprimento irracional, de comprimento A raiz de 2. Vamos generalizar ainda mais e tentar construir uma espiral em que aparece o raiz de 2, o raiz de 3, raiz de 4, de 5, de 6, de 7 e por aí vai. E é uma construção muito bonita. A lição de casa de vocês vai ser reproduzir essa construção. Eu vou fazer aqui na parte de trás da minha folha. Eu vou proceder da seguinte, vou fazer numa folha nova, para ficar bonito e a gente conseguir guardar isso. Então, aqui eu comecei com o meu segmento de reta, de comprimento qualquer. Na verdade, eu escolhi 4 centímetros para começar o meu, tudo bem? E agora eu vou desenhar uma reta perpendicular aqui a ele. Então, eu vou colocar o meu esquadro certinho aqui. Eu vou usar o esquadro e a régua, na verdade, para isso. Eu vou colocar aqui certinho, 4 centímetros, e vou juntar desse jeito aqui. Pronto.
Agora eu tenho dois segmentos que têm o mesmo tamanho. Bom, supondo que esse segmento valha A, eu não vou chamar de 4 centímetros porque vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Esse segmento aqui valendo A, esse aqui também vale A. Isso significa que essa diagonal, que tem, eu vou verificar com o meu compasso para saber se eu acertei o tamanho, né? Se tem de fato os 4 centímetros que eu procurava, tem, tá vendo? São iguais, segmentos de mesmo tamanho. Então aqui eu encontro a diagonal deles, desse jeito. E eu sei que essa diagonal vale a raiz de 2. A gente viu anteriormente. Agora o que eu vou fazer é desenhar um novo segmento de reta partindo desse ponto aqui e que seja perpendicular a esse, tem o mesmo comprimento A. Então, de novo, eu vou pegar o meu esquadro e a minha régua e vou desenhar aqui um arco com comprimento A, perpendicular a essa hipotenusa aqui agora. O comprimento eu escolhi 4 centímetros, então eu vou manter os 4 centímetros aqui, assim. E agora o que eu tenho é essa nova hipotenusa aqui. Vamos ver quanto é que deve medir essa nova hipotenusa, olha só. Vamos ver quanto mede essa nova hipotenusa. Eu sei que esse lado aqui embaixo vale A raiz de 2, esse lado aqui do lado vale A. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem que essa diagonal aqui, ao quadrado, d ao quadrado, é igual a raiz de 2 ao quadrado mais a ao quadrado, certo? A raiz de 2 ao quadrado é ele vezes ele mesmo, isso é igual a... Então, d ao quadrado é igual a ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, mais a ao quadrado. Como eu tenho duas vezes uma coisa mais ela de novo, isso aqui dá 3a ao quadrado, que é igual ao quadrado da nossa diagonal. Então, a nossa diagonal é igual a raiz de 3a ao quadrado, que é igual, como a está ao quadrado, ele pode sair da raiz, a raiz de 3. Então, o valor dessa diagonal nova aqui, a gente acabou de calcular, é igual a raiz de 3. Para eu não precisar ficar medindo, eu posso muito sabidamente usar o meu compasso. Eu vou fazer de novo a mesma construção aqui. Então, pegando um segmento que seja perpendicular e que tenha o mesmo comprimento do segmento original, A. Como eu sempre digo que desenho geométrico é uma disciplina de precisão, é um desenho de precisão em que eu não preciso da escala da régua, eu posso usar o meu compasso no lugar de usar a escala da régua. Então, olha, eu vou fazer um segmento de reta aqui de comprimento A usando o compasso e dessa vez eu não vou medir. O que eu vou usar é como referência a abertura aqui no começo. Eu tenho que manter ela, eu sei que aqui o compasso está numa abertura A. Então, ó, eu vou usar aqui o meu esquadro só para eu traçar uma reta que seja perpendicular a essa reta daqui. E dessa vez eu vou usar o lápis. Na verdade, no desenho geométrico a gente só usa lápis. Eu estou usando a caneta só para destacar no vídeo, tá bom? E eu vou fazer aqui um segmento de reta sem me preocupar com o tamanho. Ele está bem grande. Tudo que eu tenho que fazer agora é saber que eu tenho uma abertura A, que esse aqui é perpendicular, fixo aqui, pronto. Aqui onde ele encostou é, de novo, um segmento de reta com comprimento A, que é o que eu estou procurando, o que eu estou usando. Agora sim eu vou passar a caneta. Só até o meu ponto ali. E aqui eu tenho uma nova diagonal. Essa nova diagonal que eu vou desenhar, a medida dela é... Bom, a gente pode pensar. Aqui eu tenho A raiz de 3. Então, A ao quadrado mais 3A ao quadrado dá 4A ao quadrado. Tira a raiz disso, então o valor dessa diagonal é A raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então a gente sabe que é 2A. Olha só, vamos verificar isso, porque isso dá para verificar, né?
O nosso A original tinha 4 centímetros, então esse aqui ele tem que ter naturalmente 8 centímetros. Olha só, o desenho está funcionando. Eu posso fazer isso repetidas vezes e fazer uma construção como essa, em que todos os triângulos aqui são triângulos retângulos, então vale o teorema de Pitágoras e a gente pode verificar facilmente que cada hipotenusa dessas valem múltiplos de A, só que múltiplos irracionais, construindo assim as raízes dos números naturais usando desenho geométrico. Então, a tarefa para vocês dessa semana é fazer essa construção do A até o A raiz de 10 no caderno de vocês. Tudo bem? É isso, pessoal. Boa sorte.